Olá, queridos, tudo bem? Meus queridos e minhas queridas, vamos para a disciplina de História, tá? Com a revisão. Vamos primeiramente fazer a revisão do TD, tá? E depois é que nós vamos para o conteúdo novo, tá bom? Primeiramente a revisão do TD. Vamos estudar aqui juntos? Vamos, né? O tempo e a história. Sem dúvida, a marcação do tempo foi inventada devido à necessidade dos seres humanos de contar ou marcar acontecimentos e fatos. Dessa criação humana surgiu a cronologia, que é o estudo do tempo. O tempo cronológico é aquele contado pelos calendários, relógios e etc. Com medidas exatas, né? Com medidas exatas, dias, anos, meses e horas, tá bom? O tempo histórico é aquele que compreende eventos, fatos e acontecimentos realizados pelo homem, que diferenciam um período em relação a outro. Vamos observar aqui essas imagens aqui. A lua, maré alta, maré baixa aqui novamente e maré alta. Vamos aqui diferenciar, né? Observar, tá bom? Então, a imagem aqui que nós observamos, tá? Essa imagem aqui, né? Vamos lá. As fases da lua e a variação das marés são algumas formas de como os homens da antiguidade marcavam o tempo. Então, tem no TD, como os homens humanos na antiguidade marcavam o tempo, através das fases da lua e variação das marés. São as formas de como os homens antigamente marcavam o tempo, tá? Nessa fase aqui, lua, maré alta, maré baixa. Maré alta, maré baixa. Então, através dessas fases aí, da lua e da maré alta, que eles observavam, né, a variação das marés da lua, marcava o tempo na antiguidade, tá bom? Décadas, séculos e milênios são medidas que usamos para períodos mais longos. Então, década tem o período de 10 anos, século, período de 100 anos e milênio, período de 1000 anos. Todo mundo sabe disso, né? Então, na antiguidade, marcava-se o tempo observando a natureza, como acabamos de falar. O dia e a noite, as fases da lua e as estações do ano, não é mesmo? Então, na antiguidade, marcava-se o tempo observando a natureza, o dia e a noite, as fases da lua e as estações do ano. Os egípcios que viviam na África, às margens do rio Nilo, há milhares de anos, organizaram o calendário agrícola de acordo com as cheias do rio. Por essa razão, o rio Nilo era muito importante para os egípcios, porque acontecia isso aí. Os egípcios viviam na África, às margens do rio Nilo, né? E há milhares de anos organizaram o calendário de acordo com as cheias do rio, né? Aí, dependendo, eles faziam os afazeres deles. Por essa razão, o rio Nilo é muito importante para os egípcios. Fontes históricas. Fontes históricas. As fontes históricas precisam ser arquivadas de maneira adequada, em lugares apropriados para o arquivamento e armazenamento dessas fontes, tá? Tem que ter todo o cuidado necessário para que as pessoas, né, interessadas em consultar essas fontes históricas possam analisar. Então, tem que ser bem guardada, bem arquivada, armazenada, tá bom? Tipos de documentos, né? Tipos de documentos. Documentos escritos, livros, revistas, bilhetes, narrativas pessoais, livros com lendas, orações, inscrições em diversos objetos, enfim,
Qualquer registro grafado por alguém pode ser considerado uma fonte escrita. Documentos arquitetônicos são construções, casas, prédios, igrejas, estações de trem, pontes, etc. Qualquer construção que possa ser estudada para descobrir fatos sobre o passado são documentos arquitetônicos. A pré-história, gente, vamos aqui falar sobre a pré-história. Nosso planeta, a Terra, tem quase toda a superfície habitada por pessoas, né? Com diferentes costumes, tradições, culturas, etc. O nosso planeta, a Terra, tem quase toda a sua superfície habitada por pessoas com diferentes costumes, tradições, culturas e etc, tá? Cada povo tem a sua própria história social, né? No período paleolítico, depois da descoberta do fogo, né, o homem modificou o ambiente, espalhou-se pelo mundo e impôs seu domínio sobre os animais. Isso no período paleolítico, tá? No período neolítico, já sabendo plantar, passou a cultivar a terra e se agrupar em comunidades e a comercializar o que produziam, né? Plantavam, vendiam, caçavam, vendiam, faziam tecidos de barros, vendiam, tá bom? Agora nós vamos para os primeiros povos do Brasil. Olha lá, que foram os sambaquis. Olha lá, vamos estudar um pouquinho, né? Sambaquis são colinas ou pequenas montanhas compostas de areia, tá? Terra ou conchas acumuladas. Eles se localizam nas áreas litorâneas ou nas margens do rio. A alimentação principal dos povos, né, dos sambaquis, eram constituídas de peixes e moluscos, complementadas por animais terrestres. E tem evidências, né? As evidências e os vestígios encontrados nesses sambaquis são o desenvolvimento do artesanato, com o uso de algumas matérias, né, de materiais, esculturas, tá? Então, as evidências ou vestígios encontrados nesses sambaquis são desenvolvimentos dos artesanato, com o uso de algumas matérias e esculturas, tá? Também trabalhavam com pedra polida, né? Vocês viram, a tia mostrou as imagens, né? Vocês lembram? Das esculturas, dos vasilhames, dos jarros, coisa mais linda, tá? E são datadas há 5.500 anos. São datadas há 5.500 anos. Hoje, os sítios mais importantes, né, sobre os sambaquis estão localizados no litoral sul do estado de Santa Catarina, nas cidades de Laguna e Jaguaruna, tá? Jaguaruana. Abrigo 42 sambaquis, tá? Caropaba do Sul, Jaboticabeira, Ilha dos Cardosos e outros sítios, tá? São os sítios, né, que tem até no TD de vocês, alguns nomes de 3 sítios, né? Então, hoje os sítios mais importantes estão localizados no litoral sul do estado de Santa Catarina, nas cidades de Laguna e Jaguaruana. Jaguaruna, né? Jaguaruna é aqui no Ceará. Jaguaruna. Abrigo 42 sambaquis. Garopaba do Sul, Jaboticabeira e a Ilha Cardoso e outros, tá certo? Então, vocês vão fazer no TD. Vocês são tudo que tem TD, tem aí que nós acabamos de estudar, tá bom? Fazer bem direitinho e vem entregar na escola. Todos juntos, tá? Quando terminar todos, aí vocês vão entregar. Agora vamos para o nosso conteúdo novo, música e dança indígena. Conteúdo novo, música e dança indígena. O I com o aí foi trocado, mas é música e dança indígena. A musicalidade indígena revela a visão de mundo que cada grupo indígena tem. A musicalidade indígena é dividida por idade, afetividade, gênero ou grupo. O fato dessa divisão
se deve ao fato de existirem instrumentos exclusivos para homens, alguns específicos para as mulheres e outros servem como brinquedo para as crianças. Nome dos 4 grandes grupos de instrumentos musicais indígenas, vamos ver alguns, né? Os idiofones, cujo som é obtido por meio de vibração ou atrito. Exemplo, chocalho, guizos e cabaços. Os membranofones, cujo som é obtido pela vibração de uma membrana. Os zumbilhos, cujo som é obtido quando são agitados no ar. Brinquedos de criança. Os aerofones, cujo som é obtido pela circulação do ar, como buzinas, apitos e flautas. Olha, gente, observação. As flautas são consideradas sagrado pelos indígenas, viu? Sabia disso? Pois as flautas, né, são consideradas sagrado pelos indígenas. O instrumento flauta. Então, vocês vão fazer atividade da página 73 e 74. Tem tudo aí direitinho, tá? Tchau. Até logo. Tchau.